E aí, Rodrigo, a gente pode chegar nos filmes, né? Minhoca Bora. preparou uma lista aí do cinema dos anos 60. Segue aí, Aí Minhoca, tem assume. Lawrence da Arábia, né? Um dos filmes dessa década que ganhou vários Oscars, foi eleito melhor filme da época. Para mim, da lista, o segundo aí é o melhor de todos, Psicose. Esse é Que filme sensacional. espetacular. Assim, pegar uma protagonista e tirar a protagonista do meio do filme é surreal o que fizeram ali. Doutor Fantástico, esse é um dos filmes do Kubrick, né? Que é assim totalmente inesperado, assim, é uma comédia e ele não era conhecido por fazer filmes desse tipo. Aí tem esse aí eu acho que é o Bom, o Mal e o Feio, né? Que ficou três homens em um conflito. Também grande filme. Se o Meu Apartamento Falasse, foi uma das comédias americanas também que deu muito sucesso. O Bebê de Rosemary do Polanski, um dos filmes de terror também, fez muito sucesso. A Hard Day's Night dos Beatles, que é contando ali muitas músicas dos Beatles, mas é muito conhecido esse filme pelo começo, porque é os Beatles fugindo das fãs e se tornou um marco cultural da época, né? Várias bandas, e até hoje, por exemplo, né? Todos os fãs que ficam alucinados atrás dos seus ídolos. E o começo desse filme dos Beatles é muito representativo, meio que se tornou uma marca cultural dos fã-clubes de várias bandas. 8,5 do Fellini, uma obra maravilhosa, que era quase uma metalinguagem de como o próprio Fellini produziu esse filme. O filme vai contando como se ele estivesse montando o próprio filme. A Noite dos Mortos-Vivos, que é considerado, assim, não é bem o primeiro, mas é considerado o primeiro filme sobre Não, mas, zumbis. não, esse aí, deixa eu falar um parênteses rapidinho. Esse filme é preto e branco, é fantástico. Se eu não me engano, no YouTube tem uma Sim, versão colorizada dele. sim, tem. Tem uma versão colorizada dele. E George Romero, né, que vai fazer N outros filmes de zumbi, que cria toda uma lógica do zumbi, de comer o cérebro, do que ataca. É. Veja, é um pouco de Tolkien, que essa gente falou com o Celso ontem. Criou lá os elfos, não sei o quê, a partir disso tem elfo em tudo quanto É a é. referência para todas as obras. Não, Depois. várias outras obras incorporaram os elfos, ou seja, tem elfo em tudo quanto é obra. Não estou dizendo que Jorge Romero criou o zumbi, não, mas ele criou uma lógica de como é o zumbi. O que é tipo, se o cara morder aqui, ele vira um zumbi também. Sim, O sim. zumbi é atraído para comer o quê? Ou seja, tem toda uma lógica a partir desse filme e com um final arrebatador. Não sei se você já assistiu, Sim. Minhoca. O final é arrebatador e perturbador. Perturbador também. Veja só. Não tem spoiler, não, não tem spoiler, não. Até porque, como esse filme, já que tá no YouTube, aí se você colocar, tá de graça aí para assistir. Enquanto derrubarem, até a versão colorida dele e tal. Eu acho que tem as duas versões, a preta e branca colorida. E o final é foda. Aliás, é um filme também com um protagonista negro, que não era tão habitual na época, então é um filme muito revolucionário também para essa década aí. Aí tem Fugindo do Inferno, né, que é The Great Escape, também foi um filme muito mencionado também nessa década de 60. Os Pássaros, também de Hitchcock, né, um dos filmes também muito clássicos. 2001, Odisseia no Espaço, esse filme do Kubrick, que até hoje é considerado um dos filmes mais bem feitos, com efeitos especiais. Meu amigo, anos 60. Se você assistiu hoje 2001, Odisseia no Espaço, apesar de ser um filme bem cadenciado e tal, mas se você olhar o que o Kubrick, o Hitchcock, o Kubrick, né, fez nessa época, é espetacular em termos de efeitos visuais práticos, né, que ele acabou fazendo aí, é espetacular. A Mary Ele conseguiu Poppins, a fazer um noite... filme que tem algumas cenas icônicas e de que talvez muita gente não saiba que são do mesmo filme. Como cara, a do macaco, da figura humanoide lá, sim, reconhecendo o osso, né, um o osso utensílio, o uso transformando, daquilo, ou, como o osso ou vai se transformar a tecnologia do futuro, né? vai Então virar também o monolito, né? Assim, daquilo ali isso. até um negócio assim, ou a cena dentro da nave, da interação entre a inteligência artificial e o astronauta. Uma Sim. outra cena que aí já é com o mesmo astronauta, naquela viagem do tempo psicodélica ali, quando o cara vai, assim, a própria imagem externa da estação espacial construída no filme. Então, assim, Não, esse é um filme, é uma obra, com ele certeza é é um filme marco muito do lento, assim, conhecimento. também para dizer assim, é um filme muito lento, assim, não a coisa assim, o cara vai Sim, sentar, vai sim. se divertir, o filme não é um filme pipoca, não. Mas é um filme que merece todo o cartaz que ele Não, tem. tecnicamente é um É dos filmes. absurdo. É uma aula de cinematografia
que já o cinema já produziu. Aí tem Mary Poppins, A Noviça Rebelde, que hoje em dia é mais meme, né, do que propriamente o filme, mas eram filmes muito populares da época. Spartacus também, que chegou a concorrer prêmios. Aí teve também os westerns, né, Por um Punhado de Dólares, mais um filme também do Clint Eastwood, que até é uma trilogia de filmes, né, e o mais conhecido uns dele dólares é a mais. Isso. Sete Homens e um Todos Destino. Sete Homens e um Destino, que foi baseado no filme da década anterior, que até eu citei aqui, que é Os Sete Samurais, e os americanos fizeram essa versão também, que foi muito conhecida. Lolita, também, que é do Kubrick. O Kubrick também fez esse filme, que é baseado também naquela obra literária. Planeta dos Macacos, que tem aquela cena clássica, né, que faz a alusão ali à Guerra Fria, que é, enfim, o plot twist ali final, contando ali, enfim, para quem não viu, vale a pena ver. A Primeira Noite de um Homem, com Dustin Hoffman garoto e tal, meio que se tornou um filme símbolo de comédias românticas que viriam futuramente depois. E o West Side Story, né, que até foi feita uma regravação do ano passado, e que o Spielberg fez a regravação, que também foi um filme muito influente nessa época dos anos 60. Comentando essa lista aqui, vou até ampliar a tela, comentando mais um pouco. Noviça Rebelde assisti, Julie Andrews, né? O Hard Day Nights é muito boa, a música do Beatles. Esse filme eu não conheci, o Bebê Rosemary é fodinha, que é o bebê do diabo, né? Assim, é um negócio meio... É um negócio meio impulsado. E aparece. Fica a expectativa, mas em algum momento é tratado dessa forma. Veja só, essa década é uma outra dos filmes que me trouxe aqui. Os Pássaros é muito bom, é um filme já colorido, porque Psicose é todo preto e branco, mas Os Pássaros, que é um pouco depois, o mesmo diretor já é colorido, e é aquele terror sem explicação. É assim porque é assim. E, meu irmão, e aí? Como é que você faz, meu irmão? Isso e aí é muito bem feito. Eu lembro até num parque, uma viagem com meus pais e tal, daqueles parques de diversão dos Estados Unidos e tal. Aí tinha um dos passeios, se eu não me engano, era a reprodução disso aí, do 3D dos pássaros. Eu me recordo, posso estar muito enganado, mas era mais ou menos isso. Porque virou uma referência. A gente falou de Kubrick, Minhoca, da questão técnica do filme dele de 68. Tecnicamente, Os Pássaros é um filme muito difícil de ser feito também. Sim. Claro, você olha hoje e você não vai reparar. Não, você olha hoje, mas você não acha que você não olha hoje e acha que você faria, não. Você olha, você olha claro. Assim, tipo, não é aquele efeito prático que você fala, porra, que hoje é de uma obviedade muito grande. Não é o caso desse filme, não. Não, é como dizem, né? Fazer um filme é um milagre. Fazer uma obra-prima cinematográfica é o milagre do milagre, como dizem. Então, eu acho de todos esses o Psicose o mais revolucionário aí. É o mais conhecido, talvez. Não, acho que não. 2001 é mais... Não, eu acho que como técnica cinematográfica, sim. Mas eu acho que como história... Cara, Psicose é muito... Psicose é praticamente 2 filmes num filme só, cara. Você chega ali na metade... Aí tem ali a situação e acontece depois ali a questão do Norman Bates, né? Que é o dono do... Quantas vezes você já confundiu Anthony Perkins com Anthony Hopkins? Eu umas 500, assim. Pois é. A tal ponto que eu disse, porra, meu, Anthony Hopkins tá tão diferente. E, na verdade, era outro ator, o cara que faz. Agora, Psicose tem um problema, que não é em Psicose. É um filme recheado de sequências ruins. Não, tem a versão de 98, eu acho, do... Não tô falando de remake, não. Eu não tô falando de remake, não. Eu tô falando das sequências. Aqui com o próprio ator principal, porque tem Psicose 2, Psicose 3, se eu não me engano, tem Psicose 4, que é quando ele... o cara abre o jogo. Aí já é a turma que já não... Enfim. Vamos pra música? Só fazendo registro aqui, né? Lula Bonfim comenta algo importante aí no chat, né? Que nos anos 60 surgiu o cinema novo, né? Tendo o expoente aí de Glauber Rocha no Brasil. Mas Minhoca é uma nova versão, Lula, de Rafael Brasília, viu? E a gente vai ver isso de forma mais clara. Mas irmão, agora, antes de você criticar, Fred, até aqui, esse é o terceiro programa, eu estou achando as listas excelentes.
Eu também tô. E assim, Mas aí beleza, faltou um filme brasileiro. Né, faltou, mas faltou e não faltou também. Vamos jogar real aqui. Faltou e não faltou. Assim, pô, é o Melinda. Faltou e não faltou. Tá vendo aqui? Tá ótimo. Vamos deixa eu ir no velho Google aqui. Filmes O brasileiros Assalto ao Trem dos anos Pagador, 60. dos filmes dessa época dos anos Importante. 60. O Pagador de Promessas, que ganhou Cannes. Esse filme é espetacular, cara. Pô, esse filmão, O Pagador de Promessas é espetacular. Eu fui ver, assim, bem depois e tal, acho que há uns 2 anos atrás. E é uma história muito impactante. Ganhar Cannes, cara, hoje em dia é surreal imaginar, assim. Mas deixa eu ver quais são os outros aqui. Aí tem Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Sol, né? Isso, Deixa eu ver quem mais aqui. 65. Memória do Cangaço, que era um documentário. Fome de Gardenia, Johansson tá falando aí. Sim. Tem Garrincha, Alegria do Povo. Terra em Transe. Tudo bom. Acho que os grandes destaques aí dessa leva anos 60 é Terra em Transe, tá? O Pagador de Promessas, O Assalto a Trem Pagador. Eu acho que esses são os destaques, né? E Deus e Diabo. Zé do Caixão também fazia filmes, né? Tem O Estranho Mundo do Zé do Caixão. Então, também nos anos 60 ele já fazendo algumas obras. Acho que é isso mesmo. Olha, se a gente botar cinema brasileiro dos anos 70 vai ser confusão. Mas aí pro próximo programa. Próximo programa eu arrumo isso aí. Aí, meu amigo, os anos 60 é confusão, tá? Aí a gente vai, né? Pros discos, né? Era 3 de cada um. Minhoca quebrou a regra de forma cavalar. Você E a falou gente de fez uma 3 a edição aí. 5, pô. De 3 a 5 é... Não é edição aí de Minhoca. Mas tem uma separação. Vamos lá, pô. Você botou aí 12, pô. Veja só. A primeira quebra de regra foi assim: Beatles não conta. Beatles bota todos. Aí, porra, já foi uma quebra de regra. É a década de 60, né? Na música. Exatamente. Se você for tentar justificar a década de 60, é Beatles, né? Porque os caras começam ali naquelas baladinhas de vai pro psicodélico, enfim, né? Eu acho que a gente dissesse assim: anos 60, diga uma coisa, eu diria Beatles. É Beatles. Beatles, eu acho que é a grande febre cultural, Mas assim, de cultura, de fato e acontecimento, Celso diria ditadura, né? Mas assim, Beatles. Diria, Celso diria ditadura. Aí, João aqui diria o Hexa do Náutico, Hexa. Aí, sabe a resposta, mas na minha cabeça, a primeira coisa que vem, anos 60, assim, Beatles. E a segunda, aquela é a estética, né, dos anos 60, que é muito, muito forte também, né? Mas aí é quase que o rótulo dos anos 60, né? Que é essa coisa das festas, que a gente já nos anos 80 via as festas temáticas. Eu não sou muito dessa linha, Fred. Se eu interpretei você errado, me desculpe. Mas, assim, Beatles, assim, não tem que ficar fazendo meio. Eu acho que Beatles tem que estar no final. Não interessa se um vai falar, se outro vai falar. Claro, eu concordo. Assim, mesmo que todo mundo vai falar, porque assim também. É o óbvio. É o óbvio, por mais de vez em quando o óbvio é o que é para falar. Tanto que ele foi colocado à parte ali, né? Isso. Mas não é colocar para não falar, é colocar para falar. Porque esse é o que você marca. Mas ele foi colocado pela dupla estrangeira, digamos assim, tá? Você pode perceber aí que a parte de cima, eu e Pedro com discos nacionais, Minhoca, para ser justo. É um grande erro. Minhoca, para ser justo. Migração dos meus para você. Todas as escolhas foram só o seu. As minhas escolhas aí foi tudo Fisk. E aí. A gente tinha essa regra, né? No desempate. O que eu ia falar ainda sobre a sua questão dos Beatles, né? Porque, assim, são vários álbuns, assim, que influenciaram... Vamos começar pelos Beatles, então. Segue aí. Muita gente considera o álbum branco o melhor álbum deles, e eu acho que realmente é um dos melhores, mas não é o meu preferido, né? Eu gosto muito do Revolver, mas, assim, o Rubber Soul, né? Ele foi um álbum que é o
do cantinho direito aqui embaixo, que ele influenciou, por exemplo, um dos principais álbuns também dessa década, que foi o que eu coloquei ali na primeira... Não é na primeira posição, né? O que está ali no primeiro citado, que é o dos Beach Boys, né? O The Pet Sounds, que se tornou meio que uma disputa sadia, não era uma disputa ali também para derrubar o outro, não, dos Beach Boys ali, que eles criaram, que um álbum espetacular, e tem várias músicas, para quem ouvir, sabe, que vai lembrar de cara, algumas das músicas que tocou. Aí eu coloquei também a do The Velvet Underground, né? A capa clássica do Andy Warhol, lá da Banana, e esse álbum aí do Bob Dylan também, que é espetacular, que acho que é de 68, que é maravilhoso. Cássio. Esse da Banana que inspirou um disco do Chiclete com Banana anos depois. Olha aí. A capa. E veja, é por isso que eu gosto desse programa, irmão. Eu não sabia um negócio desse nunca. E na hora que esse cara fala, um segundo depois você sente idiota. Como é que você não sabe um negócio desse, irmão? Como é que Chiclete com Banana não pode ter relação com esse álbum? Pô, aqui... Já gostei. Meu irmão, eu não tô nessa linha do meu álbum preferido não. Eu não... Poucos álbuns de música, assim, eu digo, porra, esse álbum é um álbum que eu gosto muito, e obviamente existem alguns, mas de Beatles eu vou pensando algumas músicas, inclusive até das escolhas que eu fiz. Então eu posso dizer que eu gosto de todos esses, porque quase todos eles têm algum sucesso que eu escuto de forma corriqueira. Então, assim, para mim, é o que eu estava falando há pouco. É a obviedade que você não tem como ignorar, meu irmão. É algo que ainda faz parte da minha vida em 2022, de escutar em 2022. Os outros dois que eu vou falar aqui eu escuto menos, mas já escutei bastante, The Doors e Led. E tem o próprio Rolling Stones. Rolling Stones eu ainda escuto também. Mas The Beatles é algo que na minha playlistzinha lá no velho Spotify... Tem o David Bowie aí na sua lista, viu, jovem? Você mandou no WhatsApp ali, tá ali. Foi bom. Também. Eu vou pegar a lista todinha, eu acho que mandei 4, então. Das Rolling 3. Stones, David... Não, o Rolling Stones tu mandou não. Enfim, mas tá também. Então não tá aí, mas tá, não tem problema nenhum. É isso que eu tô falando. São caras que vão atravessar os anos 60 para os 70, para os 80. Isso. E assim, isso eu tô falando de produção musical. Não tô nem falando de sucesso. Eu acho, inclusive, Cássio. De sucesso, a gente tá falando de 4 caras que escutam essas músicas em 2022. Agora, que com exceção dos Beatles... Fala. Não, pode concluir. Nas minhas escolhas de The Doors, do álbum, que o primeiro álbum dele se chama The Doors, ele é de 67. Isso. Que termina com Light My Fire, de 11 minutos, mas que a parte aqui fica uma parte instrumental, é bem longa, mas tem a introdução da música, ela é muito, muito famosa. Eu não vou fazer aqui, mas que já estou, tô ligado qual é. E tem outros grandes sucessos nesse álbum. E aproveitando, caso alguém não tenha visto, assista o filme sobre The Doors, que é um filmaço. Eu nunca assisti. Que é com Val Kilmer, se eu me engano, acho que Val Kilmer. Val Kilmer. A caracterização dele como irmão. Eu lembro bem, mas já que eu não tô lembrando de ter assistido, não, o filme. Mas assistam. A caracterização de Morrison é muito boa. Eu acho que com exceção aí, claro, dos Beatles, né, do Beach Boys, mas por bandas que não estão aí e que nascem nos anos 60, né, como Rolling Stones, como Pink Floyd, eu acho que o crescimento deles nos anos 70 é muito expressivo, né? Eles acabam sendo mais vinculados aos anos 70 do que aos anos 60. E eu senti um pouco, quando eu fui fazer minha lista, eu também senti um pouco isso, tá? Porque os discos, eu sou um cara que cresci ouvindo muito mais música brasileira do que estrangeira, as escolhas refletem nisso, né? E tanto o disco de Roberto Carlos, né, de 69, muito bom esse. Que é o que eu considero o melhor dos anos 60 para mim, o que eu mais ouvi. Eu fui na regra assim, o que é que você mais ouviu? E o que eu mais ouvi dos anos 60 foi esse disco de Roberto Carlos. Teve uma fase ali na fase do auge do MP3, que eu baixei toda a discografia de Roberto Carlos e fui ouvindo disco a disco, né? E essa parte aí da vida dele... Investigação. Isso, investigação. Não foi auge do MP3, não. Porque no auge do MP3 você não conseguiu... Eu sei que, claro, tem a literalidade, o exagero e tal, mas, meu amigo,
para baixar uma música no auge do MP3 ali, Não, do nada. não acho que eu digo quando ficou tudo fácil, pô. Quando ficou tudo fácil, você já entrava assim, já baixava assim. Discografia, e vinha discografia toda. Tu ainda tava nessa época, bandido. Já tinha as pastinhas, né? Tu demorasse a largar o como Napster, assim? foi, Fred? Não, o Napster eu nunca trabalhei no Napster, não. Casar? Casar é muito. Então, mas tudo assim, porque tu tá falando de uma época que tu já tinha uma certa idade, porra. Não sei se prescreveu ainda não. Essa idade aí, eu não sei se prescreveu Não, pô, falando isso, que o cara baixava a discografia toda, pô. Toda de uma vez. Então, é isso que eu tô falando, mas para acontecer isso, a velocidade já era maior, ou seja, não era. Porque, na verdade, eu acho que vinha zipado, né? Vinha zipado e você. Vou fazer uma. Mas discografia era você deixava de uma noite para outra, assim, né? Isso, exatamente. Mas você deixava e no outro dia tava lá. A internet não cair. Lula, é o que tem a escova da cidade de Santos, exatamente. Então, assim, eu acho um descasso do Roberto Carlos. Roberto, às vezes, até repetir algumas canções, né? Mas tem uma música desse álbum que acho que é a última, que é Nada Tenho a Perder. É uma música pouco conhecida do Roberto, e eu escutei anos depois e foi uma música esse disco é muito bonito, né? Ele é pesado, né? Tem coisas tristes ali, né? Sua estupidez. Até a capa, pô. A capa exatamente. E clássicos também, como Não Vou Ficar. É um belíssimo disco, né? Eu acho um belíssimo disco. E eu acho que Não Vou Ficar. O podcast antigamente começava com a música. Eu acho que Não Vou Ficar foi a primeira música escolhida para o Musicast. Foi o João que escolheu. Eu tenho essa sensação que, se eu não tiver enganado, acho que a primeira música foi Não Vou Ficar. E o segundo lugar para mim é o disco de Chico Buarque, né? Que tem a banda. Mas que também, esse aí claramente não está na minha lista dos melhores de Chico Buarque. Quando chegar nos anos 70, tem, né, o disco de 70 e... Construção, né? Eu acho que não me lembro agora se é o ano exato de construção, 70, acho que é mais pro fim dos anos 70. E para mim já é um Chico Buarque deixando um pouco mais a linha do samba e tal. E eu acho fantástico. E esse de Caetano Veloso, eu confesso que, assim, eu entrei, Minhoca tinha citado ele, né? E eu entrei na cota, tá entendendo? Porque esse disco eu não tive a experiência de ouvi-lo, né, enquanto disco na minha juventude, na minha vida inteira, né? Da época. Mas aí é um álbum, exatamente, muito importante historicamente. Eu acho que simbolicamente, para o que eu ouço, tinha que ter Caetano, né? Então, eu acho que... Alegria faz parte desse álbum que se tornou uma música exatamente, muito pós-ditadura, exatamente, né? Caminhando contra o vento e tal, você nem se viu como é. Porque eu iria colocar Tropicália, e aí eu entrego a Pedro, porque Pedro já tinha escolhido Tropicália e a gente foi fazendo um ajuste. Eu peguei, como o Pedro tinha um disco que seria batido junto com o meu, eu peguei um da lista de Minhoca, já que Minhoca... Ainda tinha um dos Mutantes, né, Minhoca? Você tinha esses três que você indicou. Acho aí, viu? Mutantes, nossa senhora. Mas fica o voto de... Vai dentro do Tropicália, né? A arte tão bonitinha. Veja só, no próximo, quando não tiver os Beatles, a gente pode chegar até em 6, eu acho, ali, ó. Cabe mais 3 disquinhos para cada um. O meu gosto, assim, acho que ele vai acabar parecendo um pouco com o de Fred. Eu também ouço muito mais música brasileira do que música estrangeira. E eu coloquei esse Tropicália, assim, porque é um disco histórico, né? Tipo, o disco que marcou o movimento. Agora, eu não coloquei exatamente na ordem, não. O grande disco, para mim, que na verdade é até uma licença poética, porque o disco é dos anos 70, mas o show é nos anos 60, é esse aí de Caetano e Gil. Não exatamente pela qualidade musical, assim, porque a qualidade do som, mais precisamente, é muito ruim desse disco, só que ele vale como um registro histórico. E eu até falei dele mais cedo, quando a gente estava vendo cenas de Salvador. A gente viu o Teatro Castro Alves, que foi onde esses shows ocorreram, e contextualizando assim, eram shows que foram os únicos shows que Gilberto Gil e Caetano fizeram da saída da prisão até a partida para o exílio. Quando eles saíram da prisão, eles se comprometeram ali a não fazer nenhuma aparição pública, só que eles precisavam de grana ali para partir para a viagem e conseguiram uma autorização específica para esse show. Então é um show que marcou a época e coincidentemente foi no mesmo dia em que o homem pisou na Lua também.
E o disco foi lançado depois, o disco, inclusive, ele veio cortado, ele não veio com show completo, que foi um pecado da gravadora, assim, né? E uma das músicas que foi tocada pela primeira vez nesse show foi Aquele Abraço, que se tornaria um clássico, né, da música brasileira, que foi feita justamente no momento em que Gil saiu da prisão no Rio de Janeiro e veio para Salvador. E ele vai vendo a cidade do Rio de Janeiro ali e vai fazer uma música chamada Aquele Abraço. E essa música, ela vem no junto com o Hino do Bahia, que também tá nesse disco. Então esse disco ele também meio que eterniza o Hino do Bahia, assim, como uma música que faz parte ali da música brasileira, né? Então, enfim, é um registro histórico que, pô, vale muito, embora realmente tenha uma qualidade sonora muito ruim, mas vale demais estar aí. E por fim, coloquei Gal. Vamos lá, esse show fez Baby Consuelo, fã recém-fugido do Sudeste para Salvador, conhecer Pepeu Gomes, jovem guitarrista da banda, no Barra 69, e não haveria Novos Baianos, imagine, né, velho? Se não fosse o Barra 69. Pelo nome, inclusive, lembrei de uma coisa agora, depois do comentário de Lula, pelo nome, muita gente pensa que esse show teria sido gravado na Barra, mas, na verdade, ele foi gravado no TCA, que fica no Campo Grande, outro bairro ali. E Barra 69 é meio que uma barra que o pessoal tava passando ali, por isso que tem esse nome. E, por fim, coloquei Gal, primeiro disco dela, que eu acho um disco massa também. Tem uma versão de Não Identificado com a música de Caetano, mas que eu acho que a melhor versão dela é com Gal. Um intérprete absurdo. Pô, Gal é sensacional, velho. E aí, coloquei ela como terceiro lugar. Mas o grande disco pra mim aí, como registro histórico, eu fico bem dividido, na verdade, entre Tropicália e Barra 69, mas eu gosto mais de Barra 69. Talvez porque tem um do Bahia também, né? Tem uma coisinha assim, mas... Rodrigão, para a gente fechar o assunto música e até mesmo a vida nos anos 60, a gente tem aí mais um vídeo para assistir, que é um vídeo com uma seleção histórica de fotos de Woodstock, né? Que acontece em 69. Essa lista, Rodrigo aí tá com. Vamos ver esse vídeo aí. Vamos lá, Rodrigo, esse mesmo que tu colocou, vamos passar por ele, que são as músicas mais tocadas aí em cada década. Vamos passar por essa. Aí, na verdade, é o seguinte: as músicas mais tocadas em cada década, não, tá? As músicas mais tocadas em cada ano da década. Mas não sei se o Rodrigo vai nele ou não vai. É o strike aí, será? Não, nada. O maior potencial de strike da gente hoje era aquele primeiro vídeo lá do. Que Seja bem-vindo a mais um vídeo de 1969. A música mais tocada em cada ano da década de 60. Então, se você é novo por aqui, se inscreva para mais vídeos como esse e... Esse é silêncio, né? Ninguém tem o que comentar. É muito surpreendente isso, né? Mas aí você aparece na lista nacional e internacional. Que palhaçada você fez? Nosso amor de quase um mês não suportou. Vou me mandar agora. 62. Eu acho interessante que segue a linha dos anos 50 ainda, né? E você vê que as coisas estão acontecendo lá fora e não chegam tão rápido aqui. Eu acho que quando vai ter a influência dos Beatles com o Jovem Guarda que a gente... É mais pra frente. Agora aqui já tem um clássico que chega na nossa geração. Não só chega, como toca ainda. Olha o Flá. O Flá, porra. O Flá é gigante, já era, sabe, que era pouco, já era a maior torcida do Brasil. Pô. Aí o rock agora aí, ó. Rita Pavone, dá-te-me um martelo. (65) Trem das 11.
Um clássico também, eterno, né? 66. E agora do Marcos Vera falando do Caetano cantando essa versão. De que vale o céu azul. Aí começou o reinado do homem. Eu tava vendo uma lista, porque nos anos 60 ele é disparado o artista que mais na rádio. Eu lamento muito o Roberto não cantar muito esse repertório dele, mais lado B. Ele de vez em quando até deu. Gina. Wayne Fontana. E aí chegam os Beatles em 68, né? Aí os Beatles já estão muito além, cara. É isso. Mas tipo. O Rei Júnior atinge nas paradas do Brasil. Tocando na rua no dia desse. É outro nível. Nessa época aí, velho, o Paul era o único interessado aí com a banda. É. E na nossa geração, o Kiko Zambianchi grava, né? Ei, não fique assim. E de novo o Rei, né? É, exatamente do álbum de 69. Do álbum que eu citei, né? Eu prefiro as curvas da Estrada de Santos. Muito obrigado pela sua audiência. Então, a gente passou por esse Globo de Ouro aí dos anos 60. E aí, Rodrigo, para a gente fechar, tem que ter um destaque, né? Não dá para fazer um programa sobre os anos 60 sem ter o grande encerramento dos anos 60, que é justamente o festival de Woodstock. A gente vai ver aí um vídeo que, na verdade, são 32 fotos. Né, Tá na cultura pop demais, né? Até hoje se faz filme disso, documentário, Isso. alguma Duas vezes aí, Rodrigo. tiração de onda, algum sketch de humor. Recente, né, desse último Woodstock, né, que deu muita coisa errada. Né? É o que eu citei. A gente vê aí foto do povo chegando, né? De todas as formas possíveis. Né? Até agora, para mim, isso é Olinda. Eu não vi nada diferente de Olinda até agora. Então, eu tô esperando ainda começar. Samarone ali, né? Isso aí é. Aí é menos Olinda. Menos Olinda. Mas até agora. Danilo Clismo e Iago, domingo agora. Isso aí eu tô vendo. Sabe, não, volta ali, por favor, naquela foto. Tem como voltar? Ô, Cássio, peraí, Rodrigo, volta ali rapidinho, volta ali. Não, eu tô dizendo que foi aquela foto. Volta aqui. Não, passa. Depois dessa. É exatamente essa foto. Sabe onde é essa foto? É no Carmo, na grama da Igreja do Carmo. Quem já viu o show de Olinda sabe do que eu estou falando. Tem um palcozinho que se arma ali, lá no Carmo, em Olinda, e a galera usa o gramado da igreja, que a igreja fica no morrinho, para... Meu irmão, isso é Olinda todinha, porra. Daqui a pouco tem algum... É a Praça Verde aqui no Dragão Essa é a Praça do Carmo. Carmo todinho, Olinda. Esse carro, né? Agora, aquele banho de rio me lembrou Gravatar, viu, Cássio, das histórias de Zadok. Mais do que Olinda. Tem, Zadok tem aquelas histórias. O rio é hostil, viu, meu amigo? Eu não teria coragem de tomar banho no Rio do Gravatar, não. Aí o gente, viu? Não, aí é Guararapes, né? A Vila Guararapes. Aí já sabe de Olinda. Meu amigo, para quem tá só ouvindo, a turma arrumou um macaco dentro do... Veja só, isso aí, eu nunca vou achar isso nada demais. Um torcedor de Santa Cruz uma vez entrou com uma cobra coral no Arruda, pô. Assim, o cara levou uma cobra coral. Tem foto disso, de vídeo. O cara tá chegando com uma cobrinha e não tem ninguém assustado do lado. Espetacular, cara. Essa foto é espetacular. Aí. Jogaram, né? Esse aí me jogaram, né? Esse cara não pulou, não. Jogaram. Você vê o movimento corporal não é de quem se projetou no ar, não. Aquilo ali foi jogado. Menino nasceu demais nesse dia, nessa época aí. Menino nem nasceu, né? Foi feito, né? Esse gato aí, meu amigo, esqueceram. Esse aí desceu aí mesmo. Mas surreal deve ter sido, né? Assim, para quem viveu. Não foi não, Fred. Foi surreal, não. Como diria Ju, foi tranquilo, Fred. Foi não. Foi tranquilo. Aí a parte da alimentação. Não,
Meu irmão, 70% das fotos que eu vi até aqui poderia ser Olinda. Isso é, pelo amor de Deus. Eu vou dizer. Olinda. Olinda, quarta-feira de cinza, porque já quando o chão tá sujo, é difícil de limpar, é muita gente andando já, mas começa a deixar lixo. Você Corrida dos mascotes, né, cara? Corrida dos mascotes. Essa foto foi perto da prefeitura, ali descendo para ir para o Mosteiro de São Bento. Eu tô dizendo a você onde foi. O Rodrigo está dizendo que é Bloco da Lama. Que é por ali. Que é exatamente por ali. O Bloco da Lama é exatamente. Isso é... Bacalhau do Batata. Bacalhau do Batata. Que é quando a... É isso, tá? Então, dessa forma, a gente fecha aí Bora pro principal agora. Né? A vida nos anos 60 e tem o tal de Copa do Mundo. Eu acho esse programa, a estrutura desse programa, eu acho assim sensacional. 3 horas e 34. Um programa chamado Álbum da Copa. É como se fosse assim. Bom dia, Brasil. E começasse às 5 da tarde, tá ligado? Bom dia, Brasil. E começasse às 5 da tarde. Disse, bom dia, Brasil. Aí tem lá o cara... ou então, futebol na Globo. Aí abre Superliga de Vôlei. Cruzeiro e Minas. Assim, o negócio, tá ligado? Aí, cara, o jingle da Globo lá, futebol. Aí quando o Rogério Correia está aqui no Mineirinho. Minas tênis contra o... Porra... 3 horas. Nossa estratégia, a estratégia de segurar a audiência, ela não fica muito feliz quando você tenta segurar de madrugada, né? Não faz o menor sentido.